Bom dia! Quero começar desejando um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes e convidar minhas companheiras de casa aqui hoje. Priscila, Cris, Iraci. Fiquem à vontade, por favor. Estão na minha casa. A gente pensou hoje em conversar um pouquinho sobre maternidade, então peço licença a quem não é mãe, mas o nosso foco hoje da nossa conversa vai ser esse, e espero que isso ajude aí, às vezes você está meio perdida nesse papel. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, esposa do Erlon. Ele me anunciou como esposa, né? Nós temos 3 filhos. O Pablo tem 14 anos, o Enzo tem 10 e o Caleb tem 8 anos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a graça de Deus na maternidade. E pensando um pouquinho sobre esse título, às vezes você pode se perguntar assim: tem graça na maternidade? Como assim? A minha rotina, a minha correria... o estresse que eu tenho sentido com relação aos meus filhos, à minha vida rotineira, as mudanças que ocorreram depois que eu virei mãe, nada disso trouxe graça para a minha vida, né? E às vezes a gente não tem coragem de falar isso em voz alta, mas a gente pensa. Eu sei que criar filhos no mundo de hoje é desafiador, né? Não que antes não fosse, mas hoje eles enfrentam coisas novas, diferentes, e até para nós, né, que a gente não sabe como lidar ou como orientar. E a gente tem uma cobrança muito grande social, que é dar conta de tudo, né? Então, nós mulheres, a gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que educar os filhos, a gente tem que ter uma carreira e ser bem-sucedida nessa carreira. A gente tem que dar conta ainda das tarefas domésticas. A gente não pode envelhecer, porque envelhecer não é legal. A gente tem que cuidar da saúde, então a gente tem que ser fitness, tem que ter horário para ir na academia, tem que cuidar da alimentação. A gente tem que fazer terapia, porque a gente tem que estar com a saúde emocional em dia, né? Tem que se cuidar. A gente não pode se dar o luxo de estar triste, ou de chorar, ou de estar cansada. A gente tem que estar sempre bem. A gente tem que ter amizades, porque a ciência já provou que as mulheres, as mães que têm amigas são melhores, então a gente também tem que abrir espaço na nossa rotina para isso, não que seja ruim, mas acaba sendo mais uma coisa que a gente tem que dar conta. A gente tem que saber da tecnologia, não porque a gente goste, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente não pode se dar esse luxo, porque os nossos filhos mexem na tecnologia, e se eles mexem em alguma coisa errada, a culpa é nossa. A gente tem que dar conta das expectativas, não só do nosso marido, ou dos nossos pais, ou da nossa família, dos nossos filhos, mas também das pessoas que nos cercam. A gente tem que dar conta das expectativas que a gente mesmo coloca sobre a nossa maternidade. A gente tem que dar conta dos julgamentos, né? Eu sempre brinco que quando alguém vê os meus filhos, sei lá, com a roupa amassada, ou não cortou a unha, eles não vão falar assim: nossa, como o Erlon foi relaxado essa semana, não cortou a unha dos meninos, ou não passou roupa. Eles vão falar: nossa, sua mãe não cortou sua unha, né? E a gente acaba fazendo isso de maneira natural. E isso acaba sendo um peso, muitas vezes, para nós, né? Pode ser que no meio dessa correria, para dar conta de tudo, você não tenha conseguido ver graça na maternidade. Pensando nisso, como grupo de mães, a gente quer te encorajar hoje a ver graça na maternidade. Então, eu recebi aqui, né, algumas mães da nossa comunidade, e agora eu vou fazer a seguinte pergunta para elas. Quero que vocês se apresentem e quero que vocês contem um pouquinho a experiência de mães para vocês, tá bom? Um pouquinho da história de vocês. Vou começar com, vamos ver aqui minha listinha, com a Iraci. Bom dia, meu nome é Iraci, eu sou esposa do pastor Marcos, mãe do Lucas e da Raquel, e tá ali,
a experiência de mãe foi sempre um sonho, na verdade. Quando eu era mais nova, eu tinha sempre em meu coração... Eu não sei se é porque eu não tive assim, uma família como eu imaginava. Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe, de casar e ter filhos. E aí, esse sonho sempre foi muito forte no meu coração. Então, a experiência de ser mãe, por exemplo, da Raquel, que foi a primeira, a primogênita. A gente estava no seminário na época, então foi assim, a comunidade inteira participou desse momento da minha gravidez, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi algo assim, poxa vida, porque eu demorei um pouquinho para engravidar, então achava que eu nem ia engravidar. Mas aí, quando eu soube, eu fiquei muito feliz. E a Raquel foi muito esperada, ela foi assim, muito amada, e oramos muito por ela, a comunidade toda orou, e foi um momento muito especial, assim, de ser mãe pela primeira vez. E, gente, mãe de primeira viagem não é muito fácil, porque a gente nunca tem a experiência, né? Então, a gente conta com os outros, a gente conta com Deus. Mas foi uma experiência muito, muito gostosa, muito gratificante. E eu amo muito ser mãe. Agora, a Priscila. Bom dia, eu sou Priscila, sou casada com o Robinho e a gente tem 4 filhos. O Timothy está aí também? Timothy, Kevin, o Derek e a Nicole. E a gente sempre sonhou também em ter uma família grande e Deus nos abençoou com essa família. E acho que assim como a Iraci contou, a gente tem 21 anos de casado. E no 3º ano de casado, nós já frequentávamos aqui a igreja e eu engravidei. E assim, a gente já estava pensando em ter filhos, mas não marcamos assim, agora vamos ter filhos. Então a gente estava num acampamento, né? De carnaval com jovens, e assim foi muito, muito gostoso também dividir essa experiência com as meninas e com todo mundo, porque eu comecei a comer demais, eu estava muito cansada no acampamento, e todo mundo assim, nossa, Priscila, você está comendo demais, o que está acontecendo? Eu falei, gente, eu estou com fome só, né? E aí eu não tinha ainda me dado conta, né, que tinha atrasado a menstruação, e que aí quando voltou eu falei, alguma coisa tem, né? Não é possível. E realmente eu estava grávida, e foi assim uma alegria muito grande. E como a Iraci falou, assim, um medo também muito grande, né, do novo, do que eu vou dar conta, né, como mãe, como será. E eu acho que assim, a cada novo filho, essa alegria de novo, mas esse mesmo medo. Mas Deus tem sido fiel e nos ajudado aí. Cris? Bom, meu nome é Cristiane, eu sou esposa do Hélio, mãe do Samuel e da Beatriz. Quando Samuel nasceu, além de ser um desafio de ser filho de primeira viagem, era menino, na minha família eu só tinha irmãs e primas por perto. Então tinham coisas que eu não sabia se eram coisas de menino ou se eram coisas que estavam fora da curva, vamos dizer. Por volta dos 8 anos do Samuel, aí a gente descobriu que ele tinha TDAH. A Bia nasceu quando o Samuel tinha 1 ano e 4 meses. Foi tudo novo de novo. E ela também, com uma certa idade, também começou a ter alguns comportamentos que a gente achava que não era bem daquele jeito que deveria ser. E ficava me questionando, o que será que a gente está educando de tão errado? O que a gente está deixando de fazer, talvez, e que não está indo como deveria ser? Mas aí, no final de... Assim, resumindo bastante a história, no final de 2023, a gente também descobriu que não era erro nosso, vamos dizer. A gente também descobriu que ela tinha autismo
E aí, depois de 8 meses, por causa dela, eu descobri que eu estava no mesmo barco que ela. Aí a gente começou a entender que, na verdade, não era a gente que estava fazendo errado. A gente estava tentando jogar um jogo e o nosso jogo era outro, as regras eram outras. Então, foi desafiador, ainda é desafiador, mas é gratificante, porque a gente vê a cada dia que a gente vai conseguindo vencer os obstáculos que vão aparecendo. É isso aí. Como eu falei para vocês, eu tenho quatro filhos. O Warren, às vezes, também pode entrar nessa conta. Eu tenho 3 filhos, que é o Pablo, o Enzo e o Caleb. Eu me tornei mãe em 2019, por adoção. Eles chegaram juntos. O Pablo tinha 8 anos, o Enzo tinha 4 e o Caleb tinha 2 aninhos. E nós queríamos muito ser pais, desde o nosso casamento. Eu me casei com 21 anos, cedo, né? Conheci o Lão aqui, a gente está aqui, a gente brinca desde a fundação do mundo, a gente está aqui, né? Nessa igreja. Então, foi algo muito especial, todo mundo acompanhou o nosso namoro, o nosso casamento, a gente sempre serviu a igreja, né? Antes do Erlon assumir o ministério pastoral, mas a gente sempre estava envolvido em tudo. E meio que na minha cabeça, eu já contei isso aqui, né? Eu merecia ser mãe, porque eu tinha entregue a minha juventude para o Senhor, tinha trabalhado aqui. E Deus trabalha no nosso coração, é na nossa fraqueza mesmo, né? Ali onde precisa. E essa gravidez biológica não veio. E aí a gente, então, nunca tinha pensado em adoção, mas o Senhor moveu o nosso coração. Então, quando eu falo dos meus filhos, que são os meus tesouros, eu sei que foi Deus que moveu o nosso coração para adotá-los. Então, eu sempre brinco com eles, olha, às vezes os seus amigos foram um acidente, mas vocês realmente foram queridos, né? Vocês realmente foram desejados por nós. E aí, em 2019, eles chegaram e foi uma grande surpresa, né, na nossa vida. Virou tudo de cabeça para baixo, mas a gente foi muito acolhido pela nossa família, né? Não só os nossos pais, mas nossa família extensa, meus avós, meus tios, nos ajudaram muito no começo, e em especial aqui a igreja, assim, nossos amigos, porque adotaram os meus filhos junto comigo, né? Então, assim, foi algo assim muito especial para nós. Vivemos todos os desafios e todos os dias de ter feito essa escolha, né? Mas a minha experiência de maternidade é essa, e eu sou muito grata a Deus por ser mãe do Enzo, do Pablo e do Caleb. E eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão, né, da maternidade. Nós, mães, a gente foi chamada não só para desempenhar um papel de mãe, mas também para cumprir uma missão, né? Então, essa missão ela é confiada a nós por Deus. E a gente faz parte dos planos de Deus para a vida dos nossos filhos. Não sei se você já pensou dessa forma. Mas quando Deus planejou, por exemplo, a vida do Pablo, a vida do Enzo, a vida do Caleb, Ele planejou a vida deles comigo sendo mãe deles, né? Então, o seu filho que você gerou na sua barriga, que você cuidou durante 8 meses, ali, né, 9 meses esperando, e aí ele nasceu, né? Como as meninas falaram, nossa, foi esperado. Isso também, né? Assim, você foi escolhida para ser a mãe do seu filho. Como a Cris falou, a mãe do Samuel, a mãe da Bia, ela foi escolhida para ser mãe deles. E isso é muito especial, porque a gente faz parte disso, né? Deus nos escolheu para isso. Ele nos chama para amar, para proteger, para disciplinar e para guiar os nossos filhos na jornada da vida. Mas, às vezes, a gente se confunde nessa missão. A gente acha que essa confiança ela é para que a gente ajude os nossos filhos a ter sucesso, né? Eu quero que seja uma boa pessoa, quero que seja um bom profissional, que seja rico, que tenha uma carreira artística, né? A gente se confunde um pouco nisso. A gente precisa lembrar que o nosso objetivo é ajudar os nossos filhos a cultivar um coração que ama a Deus. A gente foi escolhida para isso, né? Essa é a nossa missão. Então, eu acho que às vezes eu chego para Deus e vou questionar alguma coisa, porque eu sou essa filha, tá? Vou perguntar alguma coisa para Ele e Ele responde assim para mim, filha, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ensinar o seu filho a me amar, né? O resto deixa comigo, mas não é fácil, né?
Ao vivermos esse chamado, de acordo com a vontade de Deus, a gente é peça fundamental de impacto e influência para as próximas gerações. Eu nunca tinha pensado por isso, assim, que as coisas que eu falo, que eu faço, os exemplos que eu dou, vão impactar a forma como os meus filhos serão pais. Né? Vão impactar, às vezes, a forma como outros adolescentes e outras crianças me veem, né? Então, isso é importante, né? É grande e é maravilhoso. E a gente faz parte, então, como mães, né? A nossa maternidade faz parte do plano grandioso de Deus para a humanidade. Essa é a verdadeira graça de ser mãe, né? Aqui a gente tem exemplos de 3 mães que são únicas, né? A Pri com vários filhos, a Iraci sendo do ministério desde ali da juventude, tendo um casal para lidar, né? Então, e a Cris com essa questão de perceber as necessidades especiais dos filhos. Eu que não gerei, mas os meus filhos nasceram no meu coração e são meus e vieram pela adoção. Então a gente vê que a maternidade ela não tem uma receita pronta, que ela não é igual para todo mundo. Ela requer habilidades específicas. Então, se Deus me escolheu para ser mãe dessa forma, é porque Ele vai me ajudar, né, naquilo que eu precisar saber e fazer. Assim como Ele abençoa a vida da Cris, da Iraci e da Priscila com as suas necessidades, né, com cada filho. E pensando nisso, eu queria que vocês, então, agora contassem para a gente uma experiência, né, que vocês tenham vivido com os seus filhos, na maternidade, com relação a essa questão da graça, em que vocês puderam ver e sentir a graça de Deus na vida de vocês. Iraci, quer começar? Bom, a questão da graça de Deus em relação aos filhos é algo, assim, surpreendente, porque a gente nem imagina o quão difícil é ser mãe. Mas eu tive, assim, bastante momentos especiais, quando eles eram pequenos, principalmente, em que, às vezes, meu marido dava aulas e eu ficava sozinha. Os 2 são bem próximos um do outro, a diferença é 1 ano e 8 meses. Então, eu tinha praticamente 2 bebês ao mesmo tempo. E aí, contar com a graça de Deus nesse momento foi algo muito gostoso e importante, porque a gente descobre que ser mãe é mais do que gerar. A gente precisa ensinar com exemplo, e quando eles eram pequenos, eu tinha mania não é mania, né, mas uma missão mesmo de levar para eles o amor de Deus, a presença de Deus. E a graça de Deus foi me ensinando isso com o tempo, porque havia momentos que eu só chorava. Porque eu tive depressão pós-parto, não lembro em qual dos 2 que foi, mas eu tive. E aí, de fato, eu precisava dessa graça, porque o meu organismo queria muito, eu queria estar com o bebê, mas eu só chorava, eu chorava muito. E eu pude ver que Deus me acolheu, me abraçou através de alguns amigos. Teve um casal de amigos que até quando meu marido viajou, eles me acolheram dentro da casa deles por 15 dias, com 2 bebês praticamente. E eles falaram, não, você vai ficar aqui com a gente, nós vamos cuidar de você. Então isso foi graça de Deus, foi misericórdia, foi um momento especial de Deus na nossa vida. Eu vou, acho que, contar um testemunho e falar para vocês o quanto os nossos dias ordinários são importantes na nossa vida, né? Às vezes a gente quer que Deus se manifeste assim de uma maneira extraordinária, mas a gente acaba esquecendo do nosso dia a dia, né? Onde acho que Deus mais fala com a gente, mais manifesta o amor dele. Uma vez eu estava, durante a semana, lavando a louça, e na minha mente eu estava relembrando uma história que eu ia contar aqui na EBD. E muitas vezes eu aproveitava a história que eu contava aqui e contava para os meus filhos também. E aí, na minha mente, relembrando a história, era sobre quando os discípulos estavam no barco e tinha uma tempestade, e Jesus veio caminhando sobre as águas. E aí Pedro, mais que depressa, foi em direção a Jesus, e olhando para Jesus, ele foi e nem pensou, né? E aí, quando ele olha a situação em volta, ele percebe que ele está em cima da água, né? E que está tudo agitado, e ele afunda. E aí eu tinha que falar sobre medo.
E, assim, eu sempre trabalhei isso com as crianças, porque, né, que criança que não tem algum medo, né? Medo de dormir por causa do escuro, medo de ir para a escola, né? A Nicole teve bastante problema de, assim, todo início de ano, tinha medo de ficar sem a mãe. Então, assim, a gente trabalhava bastante isso com ela. Mas aí, Deus, eu não sei se Ele trabalha mais com a gente ou com eles, né? E nesse momento Ele quis trabalhar comigo. Então, eu estava passando por um problema de saúde. E depois eu descobri que eu tinha uma alergia severa à carne de porco. Só que eu tinha muitos sintomas, assim, muitas dores articulares. Eu tinha taquicardia. Então, assim, e o médico falava, não, eu não consigo encontrar nada nos seus exames. Mas eu me sentia muito mal. E eu estava com muito medo. E eu ia pegar o Derek no berço, eu encostava assim a costela e eu tinha muita dor. E aí eu falava, gente, não é possível, eu devo estar com alguma doença, né? Sei lá, o que eu tenho, não é possível. E aí Deus falou assim, deu um puxão de orelha, né? Ele falou, olha, você está querendo falar para o seu filho não ter medo, você quer falar para os seus alunos lá da EBD não ter medo, e você? Como que está, né? Confia em mim, olha para mim, não olha para as circunstâncias. Então, assim, a graça de Deus nos acompanha e a gente tem que estar com o ouvido, com a mente aberta para ouvir. No nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está tão preocupada, tão cansada, que a gente às vezes perde o falar de Deus nos nossos dias ordinários. Cris? O que eu fui aprendendo, mesmo que assim, a gente já não sabia certo como seria então o jeito certo de criar as crianças. Porque a gente não conhecia nenhuma outra família que tivesse no mesmo barco que a gente. Mas aí durante a investigação eu comecei a pesquisar por conta para tentar entender melhor também. E no fim o que foi difícil, mas querendo ou não, foi através disso que eu consegui aprender, mesmo que por conta, para entender os meus filhos melhor e assim conseguir entender situações que às vezes nem o Hélio não entende e às vezes mesmo sem eles falar nada eu já entendo o que está acontecendo. E também foi por conta disso que eu comecei a me enxergar na Bia. E se não fosse por tudo que a gente viveu com ela, eu acho que eu também nem saberia que isso existisse. A gente vê a graça, né? A mão do Senhor em cada situação. Eu queria compartilhar um testemunho também, né? Com relação a isso, a ver a graça do Senhor. Claro que os meninos chegaram, né? O Caleb era muito novinho, ele tinha 2 aninhos, era bebê ainda. O Enzo com 4 também era bem pequeno, mas o Pablo chegou com 8 anos, né? E ele tinha muitas inseguranças, então ele dizia muito para mim assim que não ia dar certo, que a gente não ia ficar junto para sempre, né? Ele me questionava muito. Você sempre fala que é para sempre, por quê, né? Ele chegou com muitas marcas e muitos machucados, né? E eu orava e falava, Senhor, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei como ajudar ele. Muitas vezes eu fiquei muito nervosa. E aí, né? Eu sou professora, sou pedagoga. E aí eu coloquei todo o meu conhecimento pedagogiquez em prática. E aí eu usei todos os recursos pedagógicos. Tabela, rotina, reforço positivo, adesivo, mensagem, castigo, todo tipo de coisa, né? Disciplina, levar uma chinelada, tudo que estava ao meu alcance humano, né? Eu usei durante algum tempo. Esse algum tempo foram assim alguns meses, e isso me afastava do meu filho, né? E é muito interessante como, em especial, né? Todas nós aqui sabemos disso, mas como a relação dos filhos é diferente com a mãe e com o pai, né? E Deus fala isso, né? Na palavra. Então assim, nós temos funções que os pais não têm. E eu via assim o Pablo construindo um relacionamento com o Erlon e ele admirava o Erlon e ele só me criticava. Era muito difícil de lidar. Eu queria muito ser mãe dele, né? E a gente conversava, mas eu também não sabia como lidar, ficava nervosa. E às vezes também tinha que falar, filho, desculpa, eu errei aqui, né? E aí depois de alguns meses eu orei e aí o Senhor falou para mim, você já falou com ele sobre mim? Você já conversou com ele sobre a palavra, né? E um dia eu estava muito cansada já de todos esses recursos.
E o Pablo tinha feito algo que naquele momento não cabia, e eu entrei no quarto dele e eu falei, filho, vem cá. Abri a Bíblia em Provérbios, falei, vamos ler junto. E tudo que eu tinha feito até aquele momento, ele refutava, ele não aceitava. E quando eu abri a Bíblia e eu li para ele, olha, você tem que me honrar. E o que é honrar? E eu expliquei para ele. E aí eu li, olha, a minha obrigação é cuidar de você. Também tem versículo que fala sobre isso. E eu falei para ele, eu quero te adotar, mas se você não me adotar como mãe, não vai dar certo, né? E ele não refutou, e ele não falou nada, ele não teve nenhuma rebeldia. E foi muito interessante, porque nos próximos meses ele ainda não gostava da nossa casa, ele não gostava da escola, mas ele sempre falava que amava a igreja. Nossa, eu adoro ir na igreja, né? E ele foi abrindo o coraçãozinho dele, né, para Jesus entrar, e eu vi uma mudança no meu filho, de postura, de atitude, que só o Espírito Santo explica, né? E eu falava para ele, filho, isso que você sente, eu não tenho como suprir, mas o Senhor Jesus tem, né? E a maior alegria da minha vida foi quando ele fez 12 anos, se batizou, né, aqui na igreja, e ele é uma riqueza para mim. Mas assim, eu aprendi muito com isso, porque Deus falou para mim, filha, tá vendo? Enquanto você quiser resolver as coisas pelas suas mãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa da minha graça. E foi realmente assim lindo de ver e difícil de admitir que eu não tive nada a ver com a mudança do meu filho, que foi o Senhor. E que não foi porque eu adotei ele, mas foi porque o Senhor o alcançou. E eu agradeço a Deus porque a graça dele é muito maior do que o amor que eu sinto por ele, né? Falando sobre isso, queria compartilhar com vocês Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A graça de Deus, ela é favor imerecido, ela é gratuita, né? Deus concede isso a nós sem a gente merecer. Ela representa amor, misericórdia, bondade. A gente não precisa fazer nada para ganhar isso de Deus. Deus nos dá a missão da maternidade, mas Ele também nos oferece a sua companhia para a jornada. Orientação para cada decisão que a gente precisa tomar. Ele oferece consolo quando a gente está frustrada, ânimo e força quando a gente tem problema, e Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Queria agora conversar com vocês, meninas, sobre como vocês acham que a comunidade de fé, né, a igreja, ajudou vocês nessa jornada, nesse caminho. Iraci, você compartilha com a gente? Bom, na comunidade de fé, sempre foi um lugar onde houve uma grande necessidade de apoio e ajuda, principalmente a gente que somos pastores, então a gente conta muito com a comunidade de fé, porque tinha momentos em que eu falava assim, cadê a Raquel? A Raquel estava no braço de um, no braço de outro, o Lucas no braço do outro lá. E às vezes eu tinha que procurar, porque eles pegavam e levavam. Para onde eles iam, não sei, mas levavam. E aí a gente sempre contou com esse apoio da comunidade de fé, não só nas orações, mas no cuidado diário também, naquele apoio que às vezes, por exemplo, como mãe que eu fui de primeira viagem, teve uma irmã da igreja que ela vinha todo dia na minha casa e ela dava banho para mim, na Raquel, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Então, eu contei com alguém da comunidade, e ela vinha, trazia comida, ela fazia tudo o que ela podia para me ajudar nesses primeiros momentos de ser mãe. E dentro do seminário, depois, quando eu estava também já com o Lucas como mãe também,
também contei com a comunidade. Quando eles faziam aniversário, por exemplo, a comunidade toda ajudava. Um trazia bolo, outro trazia salgadinho, outro refrigerante, outro fazia decoração. Então, a gente sempre teve muito apoio da comunidade nesse aspecto, além, claro, de orar por nós e de perguntar para a gente, olha, vocês estão precisando de alguma coisa? E, de vez em quando, pessoas traziam presentes para eles, que também demonstravam o amor através disso. Então, eu vejo a comunidade como algo muito importante. Pelo menos para nós, foi muito importante, porque a gente não tinha família por perto. Nós nunca tivemos avós, nem da minha parte, nem do meu marido por perto. Então, os avós e os tios e as tias e primos, enfim, foram pessoas da comunidade que nos acolheram e estiveram sempre conosco. Quando o Timothy nasceu, nós éramos líderes dos jovens e a gente também, ele foi super bem recebido, super bem acolhido. Ele virou meio que o mascote da turma, assim, né? E a gente, às vezes, tinha encontro nas casas e sempre tinha um colchãozinho, né, para o Timothy dormir. E aí, lógico, depois que veio Kevin, Derek e Nicole, aí ficou um pouco mais difícil essa dinâmica, né? A gente teve que parar um pouco com isso. Mas, assim, é muito gostoso estar entre vocês, poder olhar as mulheres mais velhas que trazem, né, seus filhos desde pequenos, e a gente vê que algumas continuam com os filhos adultos aqui, e a gente poder ter esse exemplo assim de vocês, de mães que oram por seus filhos, é muito gostoso. E mães que já são até avós, né, e continuam nesse trabalho de nos ensinar e ser exemplo para a gente. Então, é uma maravilha, assim. Deus tem abençoado muito, acho que a nossa comunidade com mães queridas e mães que cuidam da gente. Cris? Como o pastor tinha comentado no começo do culto sobre o fim de semana passado, a gente, como família aqui, a gente sempre se sentiu em casa, a gente sempre foi um lugar que era gostoso de vir, nunca tivemos nenhuma dificuldade com as crianças, mesmo aqui. E assim como a gente pode chamar essa igreja de nossa, a gente também quer tentar melhorar ainda, para poder também receber outras famílias também atípicas, para que elas também se sintam acolhidas e bem-vindas, porque a gente ouve muita história de muita família que não consegue ficar em igreja por causa dos filhos. E eu sei que são situações, às vezes, bem diferentes dos nossos, mas o nosso desejo é que essas pessoas possam encontrar aqui um lugar que se sintam bem, que possam pertencer. No meu caso também, né? Como eu já adiantei, assim, a igreja foi essencial na adaptação das crianças, justamente porque eles foram tratados como se a gente sempre estivessem pertencendo aqui, né? Era como se eles sempre tivessem vindo aqui. E aí ninguém se estranhava quando eles falavam alguma coisa absurda ou se comportavam de um jeito muito diferente, né? Eu tive muita ajuda no início das professoras da EBD. A Pri sabe quantas vezes ela precisou me chamar e me orientar, porque eu não sabia o que fazer. Eu e o Erlon, a gente também fez o curso de educação de filhos, né? E eles puderam nos abençoar, tanto a Pri quanto o Robinho, muito com relação a como fazer, a como lidar com as coisas, porque a gente era pais de primeira viagem, eu sempre brinco, pais de primeira viagem, de trigêmeos com idades diferentes, né? Então, assim, os três ao mesmo tempo chegando ali, a gente muito perdido no que fazer. E bem isso, assim, de poder contar com a oração das mães mais velhas, de pessoas que chegavam, né? Eu podia conversar, e no começo eu tinha muita vergonha de pedir ajuda, né? Eu tinha vergonha, eu falava, eu tenho que dar conta, eu quis, né? Eu preciso dar conta. Eu sou essa mãe que acha que tem que dar conta de tudo. E como o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, e como tem sido muito mais fácil agora,
pedir ajuda por situações que eu ainda vivo, né, de dificuldade. Não porque eles são adotivos, mas porque eles são meus filhos, né? E todo filho dá trabalho e nos dá, né, às vezes, aquela preocupação, enfim, da gente não saber o que fazer. É um videogame, cada fase fica mais difícil. A gente acha que vai zerar o jogo, não zera nunca. E quando eu converso com mães mais velhas, que os filhos já são adultos, elas falam, é isso mesmo, nunca vai passar, né? Vai ser para sempre. Então, essa troca entre gerações e essa questão mesmo de você ouvir um conselho que é bíblico, né? Faz toda a diferença. Porque não é aquilo que você escuta do mundo, né? Ah, faça isso ou faça aquilo. Enfim, vão ter 1 milhão de formas de educar ditas por aí. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que seja algo de acordo com o que Deus fala, né? Então, aqui é sempre um ambiente seguro em que eu não sou julgada. Quando eu falo, estou cansada, não estou me sentindo bem, eu não sei o que fazer nessa situação, estou com raiva, estou frustrada. Então, isso é algo assim que abençoa muito a minha vida, né? Poder compartilhar com outras irmãs sobre maternidade e ouvir assim delas também experiências que me fazem pensar, ufa, não sou só eu que me sinto assim, né? Tem sido algo muito especial. E aí eu trouxe, né, um texto que está em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 7, que diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, isso nos traz bastante esperança, porque a gente não precisa viver sozinhas esse desafio, né? Essa missão. A gente pode aprender umas com as outras, a gente pode compartilhar as nossas lutas e desafios, a gente pode ter apoio nessa importante missão confiada a nós. Então, o que eu queria dizer para você hoje, mãe, é que há graça na maternidade, mesmo em meio às dificuldades, em meio à correria, em meio à necessidade de dar conta de tudo, há graça, né? Nós viemos aqui hoje, a gente quer encorajar você, mãe, né, a se lembrar que a sua missão, ela foi dada por Deus, que você pode viver uma maternidade cheia de graça, pela misericórdia dele, sabedoria, coragem, e caminhando junto nessa jornada. Lembrem-se que essa missão, né, ela vem e o objetivo maior não é o sucesso dos nossos filhos, mas é ajudá-los a amar ao Senhor de todo o coração. Então, né, o meu desejo é que realmente você se sinta amada por Deus e coberta por Deus nessa missão que Ele te deu, lembrando que Ele vai sempre te ajudar nesse objetivo e vai estar com você. Obrigada pela oportunidade de a gente compartilhar isso com vocês. E só existe uma, cuide bem da sua. Ela parece ser chata porque se preocupa quando eu tô na rua. Ela é dona do tempo, pega a blusa e o guarda-chuva porque vai chover. Eu obedeço e não pago pra ver. Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda, minha rainha, melhor colo que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda, minha rainha, melhor colo que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Por toda a vida Deus te acompanha, meu maior presente é poder te chamar de mãe. Ela é uma joia rara e só existe uma, cuide bem da sua. Ela parece ser chata porque se preocupa
Quando eu tô na rua, ela é dona do tempo. Pega a blusa e o guarda-chuva porque vai chover. Eu obedeço e não pago pra ver. Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda, minha rainha. Melhor colo que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda, minha rainha. Melhor colo que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Por toda a vida Deus te acompanhe. Meu maior presente é poder te chamar de mãe. Meu maior presente é poder te chamar